Vitória do Fluminense na Sul-Americana, 2-0, gol do Keno e do Samuel Xavier, mas após o jogo eu tive uma mistura de sentimentos de alívio pela vitória. É muito importante, eu gostaria muito de ver o Fluminense avançando nessa competição, conquistar esse título inédito. Acho que um clube grande como o Fluminense, ele vive de títulos, né? Eu acho que, convenhamos, a chance é mínima do Fluminense ser campeão brasileiro, né? A Copa do Brasil também é uma competição bem difícil. Há clubes no Brasil melhores, mais organizados, mais bem treinados do que o Fluminense. Isso ficou bem claro nesses últimos jogos, principalmente nesse jogo da Sul-Americana. Deu para perceber que o Fluminense é um time mal treinado e não tem peças de reposição para centroavante, para zagueiro. Meu Deus, o Freitas estava doido para entregar a paçoca. Não tem como o Freitas ser titular do Fluminense. O Everaldo, seu centroavante, perdeu um pênalti, perdeu o rebote do pênalti, teve várias oportunidades de cabeça, o goleiro pegou. Méritos também do goleiro, mas ineficiência do centroavante. Não dá para o camarada cabecear sozinho e facilitar o trabalho do goleiro. Um pênalti mal batido e outras coisas aí. E só tem ele de centroavante. Então o Fluminense tem vários problemas no elenco para repor. E o primeiro tempo ficou bem claro, e quando acabou o primeiro tempo, a vaia da torcida ficou isso bem nítido. O torcedor na arquibancada percebeu isso. Não sei o que aconteceu lá no... E tem um negócio, teve uma situação, teve uma alteração aos 8 minutos, é importante frisar. Teve uma alteração do Canóbio, que ele bateu a cabeça com o goleiro, ficou uma imagem da TV, aparenta ser um afundamento de crânio, a comissão técnica, o departamento médico falou que não era nada grave. Ele foi levado até um hospital na Barra e vai para ser avaliado. Estou muito preocupado com o Canóbio, se vai ser mais um desfalque, e também pela saúde do jogador. Para mim, o Keno deveria começar a partida, isso ficou bem claro no segundo tempo, ainda mais com o Fluminense com um jogador a mais, porque teve um lance aos 25 minutos, um pênalti no Arias, que teve 300 pênaltis assim, 350 pênaltis desse do Arias, de ele ser puxado dentro da área, e o árbitro não vê, o VAR fingir que não viu. Mas graças a Deus nesse jogo, o argentino que apitou o jogo foi chamado pelo VAR, ele foi lá, viu na TV o pênalti em cima do Arias e marcou. Mas teve vários lances assim no Campeonato Brasileiro que não são marcados, mas nesse caso foi. Eu não sei por qual motivo o Ganso com o Keno, o Samuel, tiveram uma reunião na hora de bater o pênalti e pediram para o Everaldo bater. Na minha interpretação, eu acho que eles queriam dar moral para o Everaldo, porque ele é o único centroavante do elenco nesse momento. É importante para o centroavante ficar sempre fazendo gols. Ele já teve algumas chances de cabeçada e de frente para o goleiro, não tinha nem um minuto de jogo. Ele perdeu um gol sozinho, chutando para fora, tentou um voleio, a bola saiu torta. Queriam dar moral para o centroavante. Só vejo desse jeito, ou o Fluminense é uma bagunça, o jogador faz o que quer. Já era para ter aberto o placar com 25 minutos. O Everaldo foi lá, bateu, o goleiro defendeu no rebote, o goleiro defendeu de novo. Foi até ver a idade do goleiro, o goleiro muito bom. Aí tem 34 anos, eu falei, não vale a pena. Mas é bom goleiro. Teve vários lances ali que ele fez intervenções, principalmente com o Everaldo. Atrapalhou muito a vida do Everaldo. Aí o Nunes foi expulso nesse lance, porque o Arias ele veio de cara para o goleiro, ele puxou a camisa de cara para o goleiro, lance claro de gol, correto é expulsar. O camarada foi expulso, ele foi expulso aos 25 minutos. Mas só que essa expulsão, o Fluminense é um time tão mal treinado, tão desorganizado, time que só tem uma jogada, com Arias, ele que resolve o problema. E o Fluminense, mesmo com um jogador a mais desde os 25 minutos, não conseguiu no primeiro tempo abrir o placar. Teve outras chances, né? Teve aos 40, aos 38, aos 25, teve outras chances. O Fluminense terminou a partida, os dois tempos, fazendo 23 finalizações e ganhou só de 2-0 contra o adversário com um a menos. Um adversário muito fraco que é a União Espanhola. Era jogo para o Fluminense fazer 5, 4 gols por aí. 23 finalizações. Mas é um time com problemas sérios na defesa. O Freitas várias vezes quase entregou a paçoca,
não tem condições de ser titular da zaga do Fluminense, o meio de campo muito lento, o Everaldo perdendo muitos gols. Então o Fluminense tem defeitos no seu elenco e nas suas reposições, nas suas peças. O time nitidamente não evolui, né? Aqueles 15 dias que o Renato teve, 15 dias, essa janela que ele abriu na Sul-Americana, não surtiram efeito. O Fluminense não joga bem. As vaias no intervalo do jogo e no final da partida, um misto, né, de vaias e aplausos. Eu acho que quem aplaudiu o fim do jogo é porque ficou feliz, como eu, pela vitória. Ninguém queria perder esse jogo. Que coloca o Fluminense momentaneamente na liderança do grupo. O Once Caldas vai pegar o São José amanhã, provavelmente vencerá e tomará novamente a liderança. A decisão do grupo, quem vai ser o primeiro e classificado direto para as oitavas, vai ficar para a última rodada. Mas você tem a impressão que dava para ganhar o adversário de maior número de gols, dava para jogar um melhor futebol. O adversário não assustou. Eu falei que o Fluminense fez 23 finalizações em 90 minutos. O time do União Espanhola fez 4 finalizações. A diferença técnica é... E mesmo assim eles tiveram lance, tá? Teve lance lá do camarada cabecear perto da trave. Eles tiveram dessas 4 finalizações, 2 deu um sustinho na gente. Muito pouco, principalmente no primeiro tempo. Eu não sei o que aconteceu no segundo tempo, se eles tomaram um esporro, o que aconteceu, se ele organizou o time. O que a gente viu depois daquela vaia ali, o time indo para o intervalo, o time passando de cabeça baixa ali no túnel, quando ele voltou mais agressivo, com mais presença na área e principalmente chamaram o Arias à responsabilidade. E ele novamente, como ele fez em outros jogos, ele chamou a responsabilidade para ele. O Fluminense começou a usar somente ali o lado direito com o Arias, em alguns momentos com o Keno. O Keno, que entrou com 8 minutos no lugar do Canóbio, ele não fez um bom primeiro tempo. Mas no segundo tempo o Keno cresceu, não sei se foi uma movimentação que o Renato pediu. O Fluminense insistindo muito com o Arias, e o Arias começou a fazer umas jogadas de tabela com o Samuel. O Samuel foi muito importante nesse crescimento do Fluminense, principalmente pelo lado direito. E até o gol do Fluminense, mais uma assistência do Arias, que está virando recordista aí de assistência do Fluminense, foi de uma tabela com o Samuel. Ele tocou para o Samuel devolveu, deu uma enfiada para ele passou por trás do lateral, fez o cruzamento e o Keno aproveitou lá no segundo pau. Muito bom, principalmente no segundo tempo, essa dobradinha Samuel e Arias. E o Keno também, porque o Keno, é o que eu falei no pré-jogo. Esse jogo não era nem pro Canóbio, coitado, tomar uma cabeçada que ele tomou do goleiro do União Espanhola, aquele lance ali, aquele acidente. Era pro Keno ter começado a partida. É um adversário que o Fluminense tinha que agredir, tinha que ser ofensivo, partir, né, do 1x1. Eu não entendi porque da escolha do Renato pelo Canóbio. Era pro Keno ter começado a partida, e no segundo tempo isso ficou bem claro, pela força que o Fluminense ganhou pelos lados do campo. Acho que a única alternativa do Fluminense era pelos lados do campo, porque a União Espanhola também estava muito fechadinho atrás. E graças a Deus o Fluminense voltou no segundo tempo abrindo o jogo e investindo no Arias. O Arias novamente, em mais um jogo, pegou a bola debaixo do braço e garantiu a vitória do Fluminense. Impressionante. Aí vamos para o segundo tempo. Depois da vaia, né? O Fluminense fez 11 finalizações no primeiro tempo e o União Espanhola 3. O primeiro tempo terminou 0-0. Fomos para o segundo tempo, com 1 minuto, gol do Keno, né, numa cabeçada, uma assistência do Arias pelo lado direito, como eu falei, numa jogada de Samuel e Arias. Interessante, depois do gol, o Keno fez o gol, ele pulou a placa, foi lá atrás abraçar os jogadores que estavam no aquecimento, principalmente o Hércules. Ele foi lá dar um abraço, dar uma moral pro garoto que passou uma semana difícil. 1-0 Fluminense, aí a torcida tranquilizou e eu também fiquei tranquilo com esse 1-0. Amigo, tá ruim, chama o Arias. Fui forçando pelo lado direito, pelo lado esquerdo com o Keno cresce no jogo depois do gol, principalmente depois do gol. O gol saiu logo a 1 minuto do segundo tempo, que também trouxe uma tranquilidade, isso é importante. O time começou acelerando e saiu logo o gol com 1 minuto. Isso deu uma tranquilidade para o Fluminense no segundo tempo. Opa! Daí começou a surgir espaço, principalmente pelo lado do campo. Cara, o adversário está com um jogador a menos.
tá todo na defesa, só pelos lados do campo que tu vai encontrar essas jogadas. Aos 25 minutos ele tirou o Ganso. 25 minutos, eu acho, aparentou que o Ganso não gostou. O Ganso perguntou, sou eu. E ele nem colocou o Renato Augusto, ou o Isaac, ou o Lescano para fazer a função do Ganso. Ele colocou o Serna no time e posicionou o Arias no meio. Olha que interessante, aos 25 minutos essa movimentação até melhorou a equipe. Por quê? Ele tinha o Renato Augusto, que estava ali no banco, parecia estava com uma cara muito boa, e nem colocou o Lescano para armar o jogo. Ele puxou o Arias para o meio de campo e deixou o Serna na ponta direita. Aí ele ficou com o Keno na esquerda, Serna na direita e o Everaldo de referência, e o Arias no meio do campo. E mesmo ele tirando a princípio eu falei assim, porra, o Arias está bem na ponta direita, para que vai trazer o Arias para o meio de campo? Tá colocando o Serna no lugar do Ganso. O Ganso saiu com uma cara de poucos amigos, acho que ele nem cumprimentou o Renato. O Ganso deu até uns passes interessantes no primeiro tempo, achou, né? Tentou organizar, estava com uma categoria muito boa no primeiro tempo. Achei estranho a saída do Ganso, não achei ele dos piores. Mas eu achei estranho ele posicionar o Arias ali no meio de campo e colocar o Serna na ponta direita, porque o Arias estava garantindo o jogo. O gol saiu pelo lado direito ali com o Arias. Para que trazer o Arias aqui para o meio de campo? Eu estranhei. Mas o Arias foi bem também no segundo tempo. O Arias começou a organizar o time ali, estava acostumado, né? Estava jogando com o Mano Menezes no meio de campo. E o time não baixou a bola, não diminuiu. Até foi mais intenso com o Arias ali no meio de campo, com o Serna na ponta direita. Gostei, a princípio eu não gostei da alteração, depois que eu vi o Arias no meio de campo, gostei. Daí teve outras tabelas do Samuel Xavier, com o Arias ali, também pelo lado direito, pelo meio de campo, e aos 32 minutos saiu o gol, o segundo gol aí, o gol do alívio completo do Samuel, em chute de fora da área do Martinelli, o goleiro espalmou, a bola sobrou para o Samuel chutou, a bola bateu na trave e entrou. 2-0 para o Fluminense, uma boa atuação do Samuel. Aí aos 38 ele fez 3 alterações, ele tirou o Keno e colocou o Lescano para repor esse camarada no meio de campo e repôs o Arias na ponta, pelos lados do campo. Aí ele colocou o meia, ele tirou o Samuel e colocou o Hércules jogando na lateral direita. Aí o Renato deu uma de Fernando Diniz, improvisou o Hércules ali na lateral direita, lembrando que o Guga não estava no banco, né? O Guga teve uma lesão grau 1. Então o Hércules jogou ali na lateral direita e tirou o Everaldo para colocar o Isaac. Não entendi muito não. Mas o Isaac entrou bem, o Hércules também na lateral direita, o Lescano também se movimentando bastante. Essas foram as 3 alterações do Fluminense. 2-0, acabou o jogo, um misto de vaias. Acho que essas vaias principalmente porque o torcedor, ele percebeu que não está rendendo. Pegou um adversário fraco, pegou um adversário com 1 a menos, e o time mesmo assim terminou um primeiro tempo sem fazer gol, e você não viu uma evolução, não se vê uma evolução no time. E você vai perdendo peças, jogadores se machucando, e a reposição não vem. O torcedor está preocupado. Daí, é por isso que eu digo no início do vídeo, é uma mistura de alegria por ter vencido e com preocupação do que vem pela frente. É um time que não traz confiança, né? É isso mesmo. Essa vaia, essa mistura de vaia e aplauso no final do jogo está muito ligado a uma desconfiança do torcedor com o trabalho do Renato Gaúcho. O time não evolui. Venceu, mas a gente teve que suar um jogo que não era necessário ter suado tanto. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha e deixe seus comentários. O like é muito importante nesse vídeo, você vai me ajudar muito com o like. Se inscreva também. Fui!